Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o assunto da hora, o telejornalismo local, os assuntos da comunidade de Farroupilha. Você vê aqui na nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui passa por aqui diariamente. A gente está aqui junto com convidados, tratando de pautas e temas, de questões que mexem com o cotidiano de Farroupilha, com o dia a dia da nossa gente. A entrevista do dia está no ar nos canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região cobertura Farroupilha. Afora a NET Claro, vocês podem nos acompanhar, tem outras 4 alternativas. Tem o nosso canal no YouTube, com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra. Ainda temos o nosso Facebook, TV Serra Farroupilha. Vai lá, curte a nossa página, acompanhe os nossos conteúdos aí também. E esse programa na íntegra, na página no Facebook. Também tem o nosso Instagram, com os destaques do momento, com as reportagens da hora. E ainda tem o nosso site, www.tvserra, tudo junto.tv. É só isso. Ali no site você vai ter as reportagens do dia, os conteúdos da hora e também o legal da história é um streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. Então, mão cheia, hein? Dá para assistir pela televisão, no Face, no YouTube, no Instagram e também no site. A gente faz tudo para estar sempre junto de vocês. A entrevista do dia tem o patrocínio do Clube Parque das Águas. Clube Parque das Águas e você no verão fechou todas. Fechou todas porque é pura alegria, é pura diversão, tanto para os adultos quanto para a criançada. Vá lá, prestigie. Se você é sócio, usufrua. Se não é, associe-se ou então adquira o passaporte e depois, bom proveito, você vai se divertir porque você merece também. Hoje é nosso convidado, agora aqui no primeiro segmento da nossa entrevista do dia, o presidente da AMAFA, Associação dos Pais e Amigos do Autista de Farroupilha, o Edson Chiomento, e depois a gente vai ter também no segundo segmento do nosso bate-papo aqui da entrevista do dia, o presidente da PAI, a PAI Farroupilha, o Romeu Valandro, que também já está aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Importante salientar de que nós tivemos nos últimos dias, então, a presença dos dois presidentes tanto da AMAFA quanto da PAI numa agenda em Brasília, junto com o vice-prefeito Jonas Tomazini e também com o secretário de Gestão e Governo, Rafael Portolan Coloda. Enfim, foram a Brasília buscar projetos, buscar recursos, conhecer também outras experiências, tudo de olho na questão do autismo e também do trabalho que a própria APAI desenvolve aqui no nosso município. Então a gente vai agora passar um pouquinho aqui de como foi essa agenda em Brasília, os assuntos que foram tratados, enfim, as visitas realizadas na capital federal. Presidente Edson Chiomento, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Leandro, boa tarde, telespectadores da TV Serra. É uma alegria para nós estarmos aqui trazendo as informações, porque é bom que a comunidade saiba, é bom que a gente divulgue o trabalho que se realiza pelas nossas entidades. Então, estamos muito felizes em trazermos essas informações. Claro, foram praticamente 3 dias de trabalho, né? Em Brasília, segunda, terça e ainda na quarta-feira também na capital federal, junto com o Poder Público Municipal. Foi uma agenda longa, extensiva? Foi uma agenda longa. Iniciamos na segunda com o deslocamento.
a terça e a quarta com visitas, e o trabalho vem até hoje porque a gente começa a colher frutos das agendas desenvolvidas em Brasília. Então foram 2 dias de bastante trabalho, caminhamos muito, visitamos muitos gabinetes, visitamos ministério, visitamos Foram batendo de porta em porta. De porta em porta, visitamos todos os deputados gaúchos. Todos. E são 31 deputados, hein? 31 deputados, Ministério, Abrace. Ministério do Desenvolvimento Social, né? Isso. E depois a Abrace também, né? Isso, a Abrace e a Federação... das APAES. Federação das APAES. Das APAES, certo. E ainda foram também para o Senado Federal, né? Fomos para o Senado. Isso. Contatos lá com os gabinetes dos senadores também? Contatos com os gabinetes dos senadores também. Os 3 gaúchos? Os 3 gaúchos. O Heinz, ainda o Mourão, eleito agora há pouco, tomou posse recentemente, e também o Paulo Paim, né? Isso, visitamos os senadores também. Os senadores foi uma agenda extensa. Parece bastante, 2 dias, mas é muito trabalhoso, é muito corrido. Então, mas foi uma agenda muito interessante. Se vocês visitaram todos os gabinetes dos 31 deputados, era 15, 20 minutos cada gabinete e deu, era tchau, era isso, né? Alguns gabinetes onde a gente... depende da recepção também. Sim, o deputado estava, não estava, tinha assessoria. Às vezes, conversando apenas com o secretário, o assunto era mais rápido. Sim. Em alguns casos, simplesmente se entrega material, se protocola, faz uma foto e vamos para o próximo. Outros recepcionados pelos próprios deputados, então acaba se estendendo um pouco mais. Alguns assessores, então cada um tem sua particularidade. Claro, com certeza. Falando um pouquinho mais depois, o Romeu fala mais no que compete à própria APAE também, mas falando da AMAFA, do autismo, que experiências, que projetos, o que foi visto em Brasília que a gente pode melhorar aqui para Farroupilha? Leandro, primeiro, eu preciso fazer um registro de uma instituição, a Abrace, que nós visitamos, e nos surpreendeu. Nós imaginávamos buscar algo que pudesse nos agregar, que pudesse servir de modelo, e no final das contas, nós é que levamos informações a eles. O modelo foi ao contrário. O modelo foi exatamente ao contrário. Por mais que a gente busque mais recursos, e eles são necessários, nós estamos hoje com 60 usuários, precisando abrir o turno da manhã para atender os 40 que estão na fila de espera. Tem 40 na fila de espera? 40 na fila de espera. Há pouco tempo atrás, a gente atendia 25, 26, 28 usuários. Em 5, 6, 7 anos, estamos batendo na porta dos 100. Então, o autismo cresce muito, né? O autismo cresce e o diagnóstico melhora. Então, talvez alguns que não eram diagnosticados como autistas há algum tempo atrás, hoje recebem o diagnóstico. Então, é um conjunto de fatores. Mas precisamos abrir o turno da manhã para atender essa demanda. E sempre buscamos isso junto ao Poder Público Municipal, a quem a gente agradece muito. Porque na Abrace, por incrível que pareça, eles não recebem R$1 de recurso público. Sim. Eles sobrevivem com doações e sobrevivem com a boa vontade de alguns profissionais que estão lá. Para não dizer que não recebem nada, eles estavam muito felizes por ter recebido uma emenda parlamentar de R$100 mil, onde eles puderam contratar fisioterapeuta e fonoaudióloga. O que para nós é trivial. Nós temos fisioterapeuta, temos fonoaudióloga, temos uma gama muito grande de profissionais, muito competentes inclusive, e nós nos sentimos privilegiados. Quando nós saímos de lá, eu disse para o Jonas, eu preciso agradecer muito ao Poder Público Municipal, porque a AMAFA só sobrevive em função das administrações, em função da administração pública. Sim. O que nós esperávamos, então, buscar um modelo de gestão, um modelo de aporte de recursos. A AMAFA Farroupilha foi o próprio modelo. A AMAFA mostrou para eles que eles têm muito a buscar, inclusive com o Poder Público Municipal em Brasília. Lá, sim. Então, a realidade da Abrace, que é como se fosse a AMAFA aqui em Farroupilha, mas isso é para Brasília, né? Isso. É completamente diferente. Claro que a gente sempre quer mais, né? Uhum. Então, Farroupilha e a AMAFA não está... Perante eles, a AMAFA está anos-luz à frente. Não, nós estamos... eu brinquei quando a gente saiu de lá. A gente buscava conhecimento, nós saímos... nós estamos no paraíso. Vimos que o que eles vivem é, de certa forma, um inferno. Porque todo mês
tendo profissionais para fazer o pagamento e não saber se vai ter recursos, é muito difícil. E nós estamos no paraíso nesse sentido, sabendo que nós vamos chegar no final do mês, vamos chegar no final do ano, estando com as nossas contas em dia, né? Com os por profissionais mais que a gente pagos. saiba isso, por mais que a gente saiba que precisamos abrir mais um turno, mas sabemos que o que está sendo bem feito, o que está sendo feito até então está sendo bem feito. Então isso nos deixa tranquilo. E como foi, presidente Edson Quilmento, a receptividade, enfim, junto aos deputados, senadores da AMAFA? Foi boa? O que se pode falar? Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar dizendo que todos nos receberam bem. Sim, todos nos recebem as demandas, mas alguns a gente tem mais proximidade. Já vê onde é que vai deslanchar o negócio, isso, né? A gente sabe que entregando o projeto, pelo olhar de quem recebe, a gente já consegue saber se o projeto vai prosperar ou não. Então, tivemos vários gabinetes que fomos muito bem recebidos, sim. Tivemos algum que não fomos tão bem recebidos, mas sim, receberam todo o nosso material. E é muito subjetivo também dizer agora que não fomos tão bem recebidos. Sim. Daqui a pouco... pode vingar, pode dar resultado. Vingar. Então, às vezes é uma percepção naquele momento, mas sim, é necessário a gente manter contato, é necessário... Plantamos algumas sementes. E eu dizia, em alguns casos, a gente não plantou só sementes, a gente plantou já árvores. Porque já tivemos retorno, inclusive, de algumas emendas parlamentares. Sim. No retorno, quando saímos, já nos ligavam dizendo, estamos direcionando uma emenda parlamentar para vocês. Opa, já tem sinalização? Já então? temos 2 emendas parlamentares. Uma delas é do deputado Bibo Nunes. Bibo Nunes, isso, sim. R$150 mil. Certo. E uma outra da deputada Francine. Francine Bayer, deve ser. Isso, Francine Bayer. E não sabemos o valor ainda. Mas deve ser na casa aí de R$100 mil, né? No Tomara mínimo. que sim. Sim. Isso. Então nós... já seria 250 mil, né? Seria quase 50% do que nós precisamos para a o ano do segundo turno. Então estamos muito felizes, sim. A nossa ida deu bons frutos e temos certeza que em pouco tempo a gente conseguirá anunciar boas novas para a entidade. E o que vocês apresentaram de projetos também para os deputados e senadores? Projetos de ampliação? O que basicamente, resumindo, o que era, presidente? No caso da AMAFA, foi especificamente a abertura do segundo turno. Segundo que é a turno, nossa grande sim. demanda. Turno da manhã, é turno isso? Turno né? da manhã. O nosso prédio foi concluído lá em 2017, então nós temos um prédio relativamente novo, instalações únicas. A gente pode dizer que talvez no Brasil inteiro poucas entidades têm um prédio igual a AMAFA tem em Farroupilha. Então, nesse momento, a nossa grande demanda é a abertura do segundo turno. Segundo turno, então, sim. Bom, falando agora, puxando a brasa um pouquinho para a questão do segundo turno, né, ou do turno da manhã, está bem encaminhado o poder público. No final do ano passado a gente teve algumas polêmicas também, mas tá bem encaminhado, o governo municipal também sinaliza, apoiando com recursos, a viabilidade da abertura do segundo turno? Claro, sem dúvida. Bom você ter comentado algumas polêmicas que surgiram. É bom comentar que tivemos uma manifestação, e uma manifestação justa de alguns pais Sim. de autistas. Isso não representava a AMAFA, foi uma representação dos próprios pais, foi uma representação, dos usuários. Isso, foi uma representação dos pais. E bom que se diga, é uma representação justa, porque eu me coloco no lugar deles. Eles precisando, têm um filho precisando de atendimento e eles precisam buscar alguém que tem esse olhar. E a administração nunca foi omissa nesse sentido, mas também dizer que a AMAFA não participou de manifestação. A AMAFA estava naquele dia na Câmara por um convite, e a gente participa de todos os convites enviados. No entanto, eu acho que é uma polêmica que nós não devemos nos envolver. Sim. É uma polêmica que... A AMAFA respeita, mas... Respeita, mas não participa. Não participa, então estávamos sim. na Câmara, não levantamos cartaz, porque o nosso objetivo é buscar soluções. Seja soluções com a administração, seja soluções buscando recursos, seja soluções buscando emenda parlamentar. Nós estamos aí para atender a demanda dos pais também. Então, é necessário colocar isso, e agradecemos, inclusive, a administração que tem se empenhado muito
para resolver essa questão. A gente sabe que a administração está conosco para a abertura do segundo turno. Está muito próxima a abertura do segundo turno? Está muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Estrutura física tem, né? Tem. A estrutura que nós temos para atendimento de 60 usuários no turno da tarde, a gente pode chegar até 60 no turno da manhã. Então, 60 a 60, 120 no total, né? 120 usuários. E então, hoje tem uma fila de espera de 40. Isso. 40. E no ritmo que a gente vem crescendo, eu tenho certeza que talvez o ano que vem a gente vai atingir os 60 também no turno da manhã. Então, é bom que a gente se prepare também para algumas outras soluções, porque em pouco tempo, talvez, o segundo turno não seja suficiente. Do ponto de vista financeiro e econômico, o que demanda a abertura do segundo turno? Aproximadamente R$600 mil. Ano. Isso, Sim. 600 mil. E aí, funcionando o período da tarde, 1.200.000 ano. 1.200.000 No ano. mínimo, Isso. no mínimo, né? Isso. Sim. Esse valor, ele é todo empregado na... Aí tem as contas básicas, né? Água, luz, daqui a pouco é internet, ou os monitores, os professores, as terapias, é tudo nesse sentido, né? É tudo nesse sentido. E uma outra dificuldade que a gente conseguiria suprimir com a abertura do segundo turno é que nós temos usuários que estão na escola à tarde. Então, eles estão perdendo o período escolar, nesse momento, para serem atendidos na AMAFA. Com a abertura do segundo turno, a gente consegue fazer o contraturno na AMAFA. Então, eles deixam de perder aula e também receber o atendimento na AMAFA. Então, é de suma importância nós chegarmos nesse objetivo e eu tenho certeza, está muito próximo. Esse muito próximo, 1 mês, 2, difícil colocar datas? Difícil colocar datas, mas porque quando a gente coloca datas, a gente cria uma expectativa. Cria expectativa e nós não podemos criar essa expectativa agora, porque não mas depende sai nesse ano, de nós. sai nesse ano. Possivelmente sim. Possivelmente sim. Que bom, que bom. Bom, presidente, o que mais o senhor gostaria de acrescentar, por favor, à vontade? Eu quero agradecer a você pelo espaço, agradecer principalmente a comunidade. A comunidade abraçou a AMAFA, a gente sabe que nós temos um olhar da comunidade e todo o trabalho que a gente faz é em função dessa credibilidade que temos junto à comunidade. Nós tivemos um deputado, e eu não vou fazer nome agora porque eu não tenho autorização dele, mas quem vai decidir aonde os recursos advindos das emendas dele será a comunidade. Então, nós precisamos também que a comunidade logo ali adiante indique a AMAFA para receber esses recursos. Então, é necessário que a gente também demonstre para a comunidade o trabalho que é realizado, e convidando, quem quiser conhecer a AMAFA, estamos de portas abertas, inclusive fizemos questão que as pessoas conheçam, porque às vezes é um pouco difícil Você falar tem um conceito equivocado, né? Isso, é difícil falar da AMAFA se as pessoas não conhecem. Com certeza. E eu digo sempre, se alguém achar que está com algum problema, que está passando por algum período difícil, visita a AMAFA. A gente vai encontrar pessoas felizes, pessoas de bem, e vamos ver que os nossos problemas são muito pequenos. Então, diante da realidade que tem lá. E diante da realidade você não vai encontrar pessoas tristes. Você só vai encontrar pessoas felizes. Então, convido toda a comunidade a conhecer a AMAFA. Estamos de portas abertas. Com certeza. Presidente, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e só... vontade. Acabei esquecendo. De novo, eu quero agradecer muito à administração municipal. Poder público, né? Poder público, por toda a ajuda que tem nos dado. A gente sabe que pode contar sempre com a administração. E também neste período, estivemos em Brasília a convite da administração municipal. Então, é de suma importância. A AMAFA, a gente comentava antes da entrevista, a AMAFA está com as portas abertas graças ao Poder Público Municipal. Então, que bom ouvir isso. Muito. Eu sempre digo que a gente pode quer mais, a gente busca melhorar, mas o Poder Público Municipal faz toda a diferença. É muito bom ouvir isso. Perfeito. Obrigado, presidente. Precisando, bata a porta. Somos quase vizinhos aqui, bem tranquilo, né? E olha, eu quero dar o presidente fala da questão da AMAFA também. Eu quero dar um testemunho aqui do ano passado. Vão conhecer a escola da AMAFA em Farroupilha, porque realmente é algo diferente. Eu tive lá numa determinada ocasião, e isso não é o Leandro quem está falando. Foi a Aline da Rosa, que é a coordenadora da AMAFA. E aí, presidente, eu entrei, as crianças me rodearam, me cercaram.
Gente, o amor, o carinho, é da TV. Uhum. A Aline disse em alto e bom som, eu nunca vi acontecer isto. Eu nunca vi. Daí a Aline me falou depois também, disse, Leandro, tu tem uma áurea, tu tem uma capacidade que tu encanta, porque eles são muito sensíveis, né? E realmente, assim, eu não sabia como reagir também, porque são portadores de necessidades especiais, né? É uma necessidade, e tu não sabe como reagir com eles, mas ao redor, e eles tocavam e não sei o quê, e eles falavam. Então isso foi especial para mim, imagina como não foi para eles. Mas vão conhecer a Amafa, e quem entra lá, sai de lá, menos brontolon. Esse é o termo que eu vou usar. Esse é o termo. Gente, ficamos por aqui com esse primeiro segmento. A gente volta em seguida com o segundo segmento. Eu vou receber então o presidente da APAI Farroupilha, o Romeu Valandro, que também já está aqui nos estúdios. A gente volta em seguida. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade, felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Tá em dúvida de onde ir comer ou fazer um happy hour? O Queiro Café é o lugar certo. Do café da manhã ao jantar, o Queiro tem um cardápio completo, com pratos, petiscos, doces, lanches, drinks e, claro, aquele café que vai bem a todo momento. Onde a gente se encontra? No Queiro Café. Opções para todos os gostos e todas as horas do seu dia. Queiro Café, em Farroupilha, na rua Thomas Edison, número 34A, Centro. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral,
odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Ecofar trabalha para deixar nossa Farroupilha limpa e bonita. Caminhões e funcionários estão diariamente nas ruas fazendo limpeza e coletando resíduos. Confira o roteiro de coleta dos resíduos orgânicos às segundas, quartas e sextas-feiras. Bairros Bela Vista, Belvedere, Loteamento São João, Loteamento Lindóia, Farrapos, Vicentina, São Luís, Monte Pascoal 1 e 2, Industrial 1 e 2, América, São Miguel, Nova Milano, Alvorada, São José, São Francisco, Loteamento Vitória, Monte Verde, Santo Antônio, Bairro 1º de Maio, Imigrante e Loteamento Milanês. A coleta orgânica acontece todos os dias da semana no centro da cidade e no bairro Planalto. Acondicione corretamente os resíduos orgânicos e coloque no local de coleta somente no dia em que a equipe realizar o roteiro. Ecofar, solução e responsabilidade, trabalhando por uma Farroupilha melhor. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Já estamos de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, é o telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, o segmento do telejornalismo local. Só deixa eu colocar o nosso patrocinador, Clube Parque das Águas, e você no verão fechou
todas. Vá lá, aproveita, usufrua, enfim, muitos brinquedos, muitas piscinas. Clube Parque das Águas aqui em Farroupilha. Bem, agora comigo aqui nos estúdios, o presidente da APAI Farroupilha, o Romeu Valandro, é nosso convidado também, porque assim como a AMAFA, a APAI também esteve junto com o governo municipal, com o vice-prefeito Jonas Tomazini, com o secretário de Gestão e Governo, Rafael Gustavo Portolan Coloda, em Brasília, durante 2 dias de trabalho na capital federal, mais um dia de deslocamento também para a capital federal. Romeu Valandro, bem-vindo aqui nos estúdios, prazer te receber, tudo bem? Vamos aí. Com o senhor? Tudo tranquilo? Tudo bem. Como é que foi o roteiro em Brasília? Acho que foi uma experiência nova para o senhor também. Nos relate a impressão que o senhor teve e o que se pode buscar também para a nossa APAI Farroupilha. A gente esteve em Brasília, juntamente com o presidente da APAI, o vice-presidente Jonas e o secretário Colada, a convite do senhor prefeito municipal, do Feltrin, no caso do próprio Jonas, numa reunião que a gente teve mês passado. Foi uma experiência única. Única, porque a gente foi a Cata buscar recurso, no caso, ambas as entidades, e, como disse, batemos em todas as portas que conseguimos, né? Todos os deputados estaduais, os 3 senadores, um Ministério do Desenvolvimento Social. Foi boa pela pessoa que nos atendeu, no caso que foi agendado, ela nos passou que vai, pelo menos, tentar abrir portas para as entidades. Diz que ela está até, vamos dizer assim, elaborando uma cartilha, colocando à disposição das entidades a maneira de buscar recursos, não só via emendas, mas que a gente possa buscar recursos diretamente nos ministérios. Nos ministérios. Novas políticas públicas, né? Novas políticas públicas. Se isso foi uma grande semente, e eu acredito que não só as 2 entidades que estavam lá, a AMAFA e a APAI, mas eu acho que isso podemos falar assim, se ela conseguir incrementar esse projeto, muitas entidades brasileiras vão, pelo menos, ter um pouco mais de apoio. Claro, nós estamos aqui falando de apoio municipal, que a gente não pode dizer não, porque eu acredito ambas as entidades, tanto a APAI como a AMAFA, sobrevivem e estão aí há muitos anos graças ao poder público. Sim. Porque se não tivesse o apoio do poder público, que nos injeta recursos para a APAI, nos cedem funcionários, não tem como manter. Não teria como manter? Não tem como manter. Teria fechado as portas? Acredito, muitos e muitos anos atrás. Sim. Eu estou na APAI há 14 anos, no caso. Eu comecei como suplente de Conselho Fiscal, 6 anos como tesoureiro, agora no 4º ano, no caso, como presidente. Da presidência, né? Como reeleição no ano passado. Mas os recursos, se não fosse o poder público, esquece. Sim. Isso digo em muitas reuniões, eu repito isso dentro da própria APAI, se não tivesse o apoio do poder público municipal, não tem como sobreviver. Não tem onde buscar recursos. A gente sabe que recurso para as entidades, no caso, é sempre correndo atrás. E batendo de porta em porta. É uma demanda, no caso, grande, independente, muitas vezes, eu solicito, no caso, para os profissionais, o que precisa. E muitas vezes eles nos solicitam alguma coisa, algum projeto, não tem, fica na gaveta. Exemplo disso, o ano passado conseguimos contratar novamente uma terapeuta ocupacional e elas nos falou, precisamos colocar um buffet no nosso refeitório. Por quê? Ela
tratava, vamos dizer, repassava para os nossos usuários a maneira de como se servir e ir para a mesa. O que acontecia? Os nossos usuários iam para o refeitório e eram servidos pelos nossos profissionais, quer dizer, na contramão da história. E nós conseguimos, através de um projeto, viabilizar e colocamos o buffet em dezembro, a adquirir, praticamente já nas últimas semanas do 2022, mas já está em pleno funcionamento esse buffet e a turma, quer dizer, o que a terapeuta ocupacional faz o exercício, vamos dizer assim, fosse na gramática, o usuário faz isso na prática, no próprio refeitório. No próprio refeitório. No próprio refeitório. Quer dizer, o que ele aprende, no caso, vamos dizer, na aula ele passa, vamos dizer, a utilizar esses ensinamentos no próprio refeitório da escola. Sim. Bom, o senhor voltou de Brasília, assim como o presidente da AMAFA já nos disse, o senhor também voltou otimista com o que se pode avançar? Eu acredito que sim. Foram muitas sementes plantadas, quem sabe essas mudas crescerão lentamente, mas conseguir deixar, como se diz, os projetos, as demandas que a gente deixou para, vamos dizer, todos os poderes públicos, no caso em Brasília, eu acredito que muitos vão surgir em efeito. Claro, a gente sabe que, quem sabe, não um com o outro, nem com o outro, mas eu acho que, como se diz, sensibilizou muitos, sim, no caso, muitos, vamos dizer assim, políticos, no caso os deputados, os senadores, ou ministérios, os ministérios que a gente trabalhou e também com os próprios gabinetes. Uhum. Ainda ontem, a pedido, no caso do próprio vice-prefeito Jonas, encaminhamos, no caso, por causa de uma demanda que deve estar saindo, estavam pedindo os documentos, o número de inscrições, no caso, eu repassei imediatamente, recebi o retorno que já tinham recebido. Sim. Então, se vem o que a gente solicitou, ou vem menos, o que vem bem. E será bem aplicado. Com certeza, com certeza. E a realidade que nós temos aqui em Farroupilha, perante o que vocês viram em Brasília, nós somos exemplos? Eu acredito que sim. No caso da Brase, no caso que o próprio presidente da AMAF comentou, no caso, nós estivemos a PAI Brasil. A PAI Brasil. Pouco é divulgado o que é a PAI Brasil. A PAI Brasil representa 2.230 APAIs no Brasil. O ano passado foram atendidos 1.300.000 pessoas. Foram disponibilizados 25 milhões de atendimentos. Então, normalmente, quando a gente fala APAI, vamos lá, APAI Farroupilha, APAI Caxias, né, APAI Bento, mas todas as APAIs estão sob o guarda-chuva da APAI Brasil, como também da Federação das APAIs do Rio Grande do Sul. Todas essas entidades têm vida própria, têm, vamos dizer, legislações próprias, regimento interno próprio, segue um estatuto, praticamente único no caso, mas financeiramente cada APAI é uma APAI. Sim. Então, elas têm vida independente, no caso, mas a gente recebe orientações, fomos recebidos lá pelo diretor financeiro, no caso, e pelo consultoria institucional. Sim. E onde vimos que em breve a PAI Brasil estará lançando a universidade, no caso própria. Claro, vai começar com algumas faculdades, no caso. A gente trocou ideias com eles
e que eu acredito que seria não só para pai, como para a própria MAFA. Com certeza. Bom, agora para a gente já começar a encaminhar o nosso bate-papo também, fala um pouquinho da realidade da PAI em Farroupilha. Hoje, quantos alunos, o que custa a manutenção da PAI também por ano aqui no município, presidente? Bom, hoje nós atendemos 145 usuários. 145 usuários. No caso, nós atendemos na Escola Sol Nascente, que é mantida pela PAI. No caso, nós temos o atendimento educacional especialidade, que seria o contraturno. No caso, a criança vai para a escola regular de manhã ou de tarde e no turno contrário está recebendo atendimento na PAI, muitas vezes não só na parte educacional, mas também na parte, vamos dizer, se necessário, na fisioterapia, na fonoaudiologia e muitas vezes na psicologia. E também naquele caso, se há necessidade, aquela falta de atenção que muitas vezes a gente fala do próprio aluno, ele é atendido, então, em todas as áreas, no caso, tanto na escolar, na assistência social e na própria saúde. Porque não dá para separar dentro da PAI o setor educacional da saúde. Não tem como. Um está ligado ao outro. Um está ligado ao outro. Não tem como dizer assim, bom, eu vou só atender esse setor. Não tem. É a mesma coisa quando, né, temos dois filhos em casa doentes. Nós vamos atender um só? Não, nós vamos atender os dois juntos. Isso é o que a gente aprende dentro da própria PAI, que a gente tem que buscar recursos e tratar, no caso, da melhor maneira possível. Vou falar de um exemplo, que esta semana, primeiro dia de aula, a gente perdeu uma aluna, falecimento da morte natural. Há uns 5, 6 anos atrás, esta criança, ela não caminhava, ela se arrastava no chão e a fisioterapeuta nos solicitou. Nós precisamos de um andador. Fomos para o mercado, na época, através de recursos, não próprios, mas recursos obtidos através de projetos. O custo, na época, em torno de $5.000. Sim. Hoje daria mais de R$20 mil. Mas aí, ela estava praticamente quase caminhando sozinha. Agora, quando veio a pandemia, houve um regresso. Começou, no caso, ano passado, com a evolução de novo, lenta, porque tudo que aquilo tinha sido, aprendeu, no caso, em começo. Como caminhar, como ficar em pé, ter equilíbrio. Desaprendeu com a pandemia. Desaprendeu com a academia. Infelizmente, perdemos essa aluna no começo desse ano. Sim, sim. Então, são... Quanto custa hoje anualmente manter a PAI, presidente Romeu? Olha, estou em torno de 1.100.000, 1.200.000. 1.100.000 a 1.200.000. Claro, a PAI tem recebido emendas parlamentares também ou não? Recebemos no passado, agora faz uns 3 anos que a gente não recebeu. Sim. Então, claro que nós recebemos recursos, no caso do Poder Público Municipal, recebemos também do governo estadual, recebemos do governo federal uma pequena verba via Secretaria Municipal da Assistência Social e do próprio Cundica, no caso. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eu apelo aqui aos farroupilhenses que fazem declaração de imposto de renda, principalmente na declaração completa, que fale com seus contadores. Destinem os valores. Não custa nada. O dinheiro fica aqui. O dinheiro fica aqui. Vamos dizer, os reais não precisam ir para Brasília para a gente correr atrás e buscar. Sim. Eles ficam aqui e a gente pode receber. Isso tudo através de projeto. Não é assim, cheguei lá para o presidente do Cundica que eu preciso de R$10. Não. Isso através de projetos, de editais e sempre prestando contas. Todas essas verbas que a gente recebe, no caso, tipo do município, que a gente não recebe verba. Perfeito. A gente presta serviço. Presta serviços. Então, sim. Tendo em vista a alteração
Na legislação da Lei 13.019, nós não recebemos mais, vamos dizer assim, qualquer valor, a não ser de prestação de serviço. Todo mês a gente tem que prestar serviço dos serviços prestados. Sim. E também prestar onde foi gasto isso. Não é aquele, depende de onde vem a verba, eu não posso, vamos dizer, gastar ou utilizar isso numa outra área. Uma outra área. Presidente, obrigado pela presença aqui. Eu sei que vocês têm compromisso em sequência. Forte abraço, até uma próxima ocasião. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos, no caso. Ótimo. E que todo mundo, todos os farroupilhenses, invistam nestas duas entidades. A MAFA e a PAI, né? E a PAI. Com certeza. Gente, ficamos por aqui. Um forte abraço. Até amanhã.